Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudio, sou fisioterapeuta residente R1 do Programa de Residência em Fisioterapia Manipulativa, Complementar e Integrativa aqui do Instituto Salgado, em parceria com a Unifil. Hoje irei falar um pouco sobre como trabalhamos com a eletroneuroestimulação aurículo-vagal. Primeiro, vamos falar brevemente sobre o nervo vago. O nervo vago é o 10º par craniano, sendo o mais longo deles, saindo do tronco cerebral, emitindo suas ramificações desde os músculos estriados da cabeça e garganta, como a laringe, faringe, músculo da mastigação e para os órgãos viscerais. Já em 1872, Charles Darwin, aquele mesmo da teoria da evolução das espécies, foi o primeiro a propor que emoções são controladas por uma comunicação neural bidirecional entre o coração e o cérebro, através do nervo vago, até então chamado de nervo pneumogástrico, por meio da observação de comportamento dos cachorros. Ou seja, o nervo vago está também implicado no controle das nossas emoções. O nervo vago atua no sistema neurovegetativo e seu funcionamento então pode ser medido por meio do seu tônus, onde, em certas situações que podemos ter um tônus vagal alto, que se caracteriza por um bem-estar físico, psicológico, já por um outro lado, um índice baixo do tônus vagal pode estar associado à inflamação, depressão, ataques cardíacos e até um AVC. Otto Lowe, ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia em 1927, viu que a estimulação elétrica do nervo vago levou à redução da frequência cardíaca em animais. Desde então, pesquisas foram realizadas tanto em animais quanto em seres humanos para diferentes condições clínicas. Assim, foi desenvolvida uma técnica de estimulação do nervo vago não invasiva, que é realizada no pavilhão auricular, onde foi mostrado que é a única região do corpo onde se tem um ramo do nervo vago superficial. Então, como é realizado o tratamento da estimulação vagal? O tratamento se dá por uma estimulação elétrica auricular com um aparelho de TNS, em uma frequência de 25 Hz com uma largura de pulso de 120. E a intensidade é de acordo com a sensibilidade do seu paciente. E o tempo vai de 2 a 3 minutos, em cada ponto específico da orelha esquerda, que serão estimulados de acordo com a avaliação do estado clínico dos pacientes e como a estimulação age de fato sobre o nervo. Evidências obtidas a partir de estudos em animais sugerem que correntes elétricas percorram o nervo através de receptores elétricos e seus efeitos são devido à liberação de opioides endógenos. A partir daí, são liberados produtos neuroquímicos, incluindo GABA, acetilcolina, 5-HT, noradrenalina, adenosina, responsáveis pelos inúmeros benefícios desse tratamento. Ok, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês o tratamento na prática. Tá? É importante uma boa avaliação, uma boa anamnese, né, para que você possa saber exatamente os pontos a estimular. Lembrando que sempre no lado esquerdo, na orelha esquerda do paciente. Então, eu passo essa peça para ele ficar segurando durante o tratamento, por favor, segura. Ela que fecha o circuito, tá? Então, tá aqui já em minhas mãos o aparelho, a caneta. Eu posiciono, então, o rosto do paciente virado para o lado direito. Peço para tirar brincos, piercings, o que tiver aqui na região. E para eu ter a visão total aqui da região a ser tratada. O primeiro ponto que eu vou estimular é o ponto Shinmen. Então, é um ponto geral, é um dos pontos que está sempre mais ativos do que os outros e ele promove então um relaxamento geral, um bem-estar geral para o paciente. Aqui o aparelho já está naqueles parâmetros que eu mencionei antes e eu vou começar aqui então o tratamento. Primeiramente, eu vou próximo, nas proximidades do ponto a ser estimulado e o aparelho ele vai procurar onde está o ponto. Então ele emite esse sinal sonoro, quer dizer então que ele encontrou o ponto e que eu já posso apertar o botão T, que é de tratamento, aqui na caneta. E a intensidade, como eu disse, ela varia então de acordo com o paciente. Eu vou aumentando e explico para ela que ela vai sentir uma formigação e essa formigação vai aumentando. Assim que começar a incomodar, a gente já para e mantém aqueles 2, 3 minutos, como eu tinha mencionado. Como é que tá? Pode aumentar?
sempre comunicando o paciente, deixando o paciente o mais tranquilo possível, né? Sempre é bom explicar, né, o que vai ser feito, como vai ser feito para o paciente. Ok? Então aqui eu permaneço os 3 minutos, que é o tempo indicado para o tratamento. Então o segundo ponto, um dos pontos que a gente mais utiliza, que a gente mais procura fazer, é um ponto, o ansiolítico do Tragos. É um ponto que realmente trabalha a ansiedade dos pacientes. Muitos pacientes já sentem essa diferença na hora do tratamento. Então, uma dica importante é, depois que você fez o primeiro ponto, assim que você vai passar para o segundo, sempre diminua a voltagem, não esqueça disso. Porque se você estiver naquele ponto, no novo ponto, e apertar o botão para tratamento e ele estiver na voltagem alta, vai ser bem ruim para o seu paciente. Encontrou o local, aperta o tratamento, está lá na voltagem baixa, mesmo procedimento. Vamos aumentando até que o paciente refira. Então, normal. Aí eu subo até a voltagem confortável para o paciente, que ele esteja sentindo, obviamente, e que aí eu possa manter aqui os 2 minutos. Voltando também para a voltagem normal de novo. E o terceiro ponto é o ponto antidepressivo. Isso localiza aqui próximo ao lobo da orelha. Então esse ponto eu preciso apoiar na parte posterior da orelha e vou com a caneta na sua proximidade. Localizou, mesma coisa. Apertei o botão T. Aqui na caneta ele já me possibilita também ir aumentando. Como estou com minha mão esquerda ocupada, o paciente refere, aqui você para. Mantém aqueles 3 minutos novamente e está feito o tratamento. Geralmente nós fazemos 3 a 4 pontos no máximo, que é o que a técnica preconiza, porque senão você acaba dando informação demais e estimulando muita coisa e você não acaba daí aproveitando quase nada. Então é importante você, como eu disse antes, fazer uma boa avaliação, pois existem outros inúmeros pontos dentro da auriculoterapia. Então você tem pontos alérgicos, como disse, antidepressivo, ansiolíticos, pontos de determinados órgãos. Então a estimulação auriculovagal te proporciona um leque grande de possibilidades de terapia. Bom pessoal, aqui já podem ver com mais clareza todos os pontos, que alguns pontos já estimulei aqui na prática, mas mais alguns pontos aí que dá para ser estimulado dentro da auriculoterapia vagal. A conduta de tratamento que adotamos aqui na clínica com relação à frequência é de no mínimo 2 estimulações por semana. Determinamos o número de sessões individualmente para cada paciente, mas no geral indicamos então reavaliar o paciente a cada encontro e assim verificar a necessidade de realizar ou não outras estimulações, ok? Então aqui podemos então observar mais alguns pontos importantes dentro da eletroneuroestimulação auriculovagal. Então, e ao citar cada um deles, eu vou dar exemplos de como podemos associar os pontos dependendo do caso a ser tratado, tá bom? O ponto 1, lá em cima, o ponto da alergia. Caso seu paciente apresente algum tipo de alergia, aqui você pode com toda a segurança, né, estimular esse ponto que terá bons resultados quanto ao controle deste problema. Uma boa associação seria com o ponto Shenmen e o vagus anti-inflamatório, tá? Então o ponto aqui da alergia. O segundo ponto é o ponto Shenmen, que eu estimulei ali na prática com a paciente. É um ponto mestre, como eu disse, ele sempre está ativo, ele diminui o estresse, bom para a dor física e até emocional. Ele promove bem um relaxamento do corpo como um todo. Todos os pacientes se beneficiam desse ponto. O ponto número 3 é o liver. Liver, traduzindo para o português, é fígado. Ele está associado com o fígado, porém é a zona de relaxamento muscular. Bom, este ponto promove um relaxamento geral a nível muscular. Uma dica pode ser estimulado junto ao Shenmen ou até o ansiolítico do Tragos, por exemplo. Bom pessoal, seguindo aqui então com o ponto número 4, que é o ponto Geron, né? É um ponto também indicado para relaxamento muscular.
porém ele é mais específico para a região cervical e trapézio. Tensões dessa região, né, que são geradas aí pelo dia a dia, esse ponto também auxilia no relaxamento muscular, mais específico à região cervical. Ele pode ser associado aí com o ponto da ansiedade, né, com o ponto Shenmen. Então, associando esse protocolo, você consegue um bom resultado quanto às dores cervicais, às dores musculares na região de trapézio. O ponto número 5, tá, é o ponto antidepressivo. É indicado para pacientes com depressão ou aqueles que apresentam sintomas, então, como desânimo, falta de energia, tristeza profunda. Tá? É uma dica para ser estimulado, pode ser feito junto com o Shenmen e também com o ansiolítico do Tragus. Também ali o ponto número 6 é o ponto ansiolítico do Tragus, é um ponto para controle de ansiedade. Como disse antes, um dos pontos mais comumente estimulados, pois este é um dos problemas que mais encontramos na prática clínica. Pode ser estimulado junto com Shenmen, com relaxante muscular, ou até com outros, dependendo então da sua avaliação com o paciente. Mas, de praxe, a gente sempre acaba utilizando, em associação ao ansiolítico do Tragus, o Shenmen e o relaxante muscular, pelo quadro clínico, geralmente, desses pacientes ansiosos, né? Que é o que mais nós encontramos aqui na clínica. O número 7, está logo ao lado aqui, porém na concha inferior, é o vagus anti-inflamatório. Então ele trabalha no sistema imune a nível neurovegetativo, ajudando em processos inflamatórios. Então ele pode ser estimulado junto ao Shenmen, o ansiolítico do Tragus, ou, dependendo do caso, até lá associado com o ponto da alergia. Tá bom? Então, pessoal, esses foram alguns dos pontos, alguns dos protocolos que nós utilizamos aqui na clínica.